Saudações, turma. Sejam bem-vindos à unidade 2 da disciplina de Cinesiologia. E hoje, no caso, nesse vídeo, nós estaremos discutindo a respeito do aparelho locomotor. Então, nessa videoaula, nós vamos estudar exatamente os aspectos osteológicos, os aspectos artrológicos e os aspectos miológicos, né? No caso aí, são esses os aspectos que vão forjar os aparelhos ou o aparelho locomotor. Então é a partir dessa unidade que nós vamos ter a base de conhecimento dos termos para as unidades seguintes, correto? Então, seguindo adiante, o objetivo dessa unidade, basicamente, então, como está escrito aqui, identificar as características, as classificações das funções dos ossos, assim como também das articulações e dos músculos. O plano da unidade vai se basear a partir da osteologia, seguida pela artrologia e depois a miologia. Então vamos começar pela osteologia. O que significa osteologia, galera? Osteologia, ela é obviamente um derivado de uma palavra grega, duas palavras, diga-se de passagem, aonde osteon significa ossos ou osso. Logo, nós já sabemos o que significa. Então, nós temos aí essa derivação formando, então, a palavra osteologia, ou a expressão estudo dos ossos, que é justamente a área da anatomia que vai ser bem específica para os ossos. As estruturas que são rígidas, né? O esqueleto, vamos dizer assim. Seguindo, então, vamos falar um pouco sobre a organização e a função desse sistema. Primeira função importante que esse sistema vai apresentar é justamente a função de sustentação. É uma base estrutural para o corpo. Nosso corpo é formado não somente por um esqueleto ósseo, mas ele é formado por tecido muscular, ele é formado por tecido cutâneo e também temos as nossas vísceras, além do nosso tecido conjuntivo mais líquido, que chamamos de sangue. Tudo isso poderia virar um pedaço, uma massa, sem nenhum tipo de movimentação, mas graças à estrutura óssea nós podemos ter uma sustentação adequada e podemos, obviamente, manter-nos de pé, sentado, se assim quisermos. Já com outra função, a segunda função que esse aparelho ele vai apresentar é a função de proteção. Como assim a função de proteção? É como se fosse uma armadura. O nosso esqueleto ele vai ter a função de armadura. Então, no tórax, vai proteger o coração, vai proteger o pulmão, vai proteger algumas vísceras que estão localizadas na região do tórax. Já na coluna vertebral, como nós podemos observar nesse esqueleto, ele vai poder proteger um tecido do sistema nervoso central que chamamos de medula espinhal. Ela passa através dos forames vertebrais, ok? E, obviamente, as vértebras vão formar uma armadura, uma proteção para a medula espinhal. Obviamente, nós temos também o crânio. O crânio, a região craniana, a nossa cabeça, também um capacete que vai proteger de forma eficaz e muito eficiente os impactos que possivelmente tenhamos na nossa vida, permitindo assim que o nosso cérebro seja protegido de uma forma eficiente. Então nós temos essa função de proteção. Também temos uma função muito interessante, que é a função de movimento. O aparelho esquelético, o sistema esquelético, vai fornecer para o corpo humano a capacidade de se movimentar. Claro que ele não se movimenta sozinho, ele vai depender tanto dos músculos quanto também das articulações para que haja esse tipo de movimento. Mais para frente falaremos sobre as articulações, mas vale lembrar e vale enfatizar que as articulações elas podem ser formadas
por estruturas periféricas, né, ou melhor, por estruturas distais ou proximais dos ossos, formando então uma articulação, seja ela cartilaginosa, com movimento ou não. Tá? Outra característica importantíssima que nós vamos ter vai ser justamente a de homeostase mineral. O que significa homeostase mineral? Homeostase vem de equilíbrio, né? Vem de manter, buscar o equilíbrio. E o nosso corpo humano, ele é constante nessa busca de equilíbrio. E quando falamos de homeostase mineral, ou equilíbrio mineral, falamos justamente de uma condição de absorção óssea, ou até mesmo uma deposição óssea, e também uma distribuição óssea. Vamos considerar que o nosso esqueleto seja um grande armazém de minerais, principalmente os minerais de cálcio, fósforo e magnésio. Nosso corpo, todas as células do nosso corpo dependem desses elementos. Então, nada melhor do que ter um armazenamento bem satisfatório. Então, além da própria estrutura óssea fazer uso desses minerais, ela pode disponibilizar esses minerais para outros sistemas do nosso corpo. Também nós temos a hematopoiese. O que significa a hematopoiese? É a ação, ou melhor, é a função de produção de sangue, ou produção das células que formam o nosso sangue. Nós temos aqui ao lado uma imagem, ok, de um osso. Quero só já antecipar que esse é um osso longo, caracterizado por apresentar um corpo, que chamamos de diáfise, e suas extremidades, chamamos de metáfise. Abaixo da linha epifisária, nós temos a metáfise e acima dela nós temos a epífise. A mesma coisa vai acontecer na região de baixo. Proximalmente ao meio do osso, nós temos a metáfise, e distalmente ao meio do osso, nós temos a epífise. Onde é produzida a célula sanguínea? Justamente nas regiões mais extremas dos ossos, aonde nós temos os ossos esponjosos ou ossos trabeculares. Nós temos então nessa região a famosa medula óssea. Mais para frente eu vou trabalhar em cima de uma curiosidade, que é justamente sobre o transplante de medula óssea. Então vai ser interessante. Seguindo mais à frente, gostaria de lembrar que a medula óssea, ela basicamente é formada pela medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. Somente a medula óssea vermelha produz células sanguíneas. A medula óssea amarela é basicamente rica em células adipócitas, ou seja, gordura. Então ela não vai ter uma ação de produção celular no nosso corpo, não a diáfise, tá? Seguindo mais à frente, vamos então falar sobre a medula óssea. Basicamente, como eu tinha falado anteriormente, ela está localizada no interior dos ossos, ok? Bem no interior dos ossos. E ela tem tanto a medula óssea vermelha, como eu falei na aula, no slide passado, constituída por tecido conjuntivo especializado, denominado hematopoiético, ou seja, é aonde você tem a produção de células sanguíneas. Observe, é nessa região que nós teremos o tecido hematopoiético. Se aproximarmos um pouquinho, observaremos que essa região, ela é chamada de região trabecular por apresentar várias trabéculas. É como se os ossos se formassem em teias, vários sentidos diferentes. O interessante é que essa característica
promove também a uma outra função muito interessante, que é de absorver os impactos. A gente sabe que é justamente nas articulações aonde os impactos eles são mais acometidos. Então, dessa forma, o osso o osso esponjoso tem condições de absorver os impactos, permitindo que haja uma deformação e uma recuperação dessa deformação mais eficiente. Já no osso compacto, aqui nós temos o osso trabecular, e o osso compacto vai formar a diáfise, ou o corpo do osso. Nessa região da diáfise, o osso compacto apresenta-se com mais densidade. O osso compacto também é possível de ser enxergado no contorno do osso, mesmo nas partes mais extremas, com uma camada um pouco mais fina, porém ainda assim apresenta o osso compacto. Quando falamos de osteoporose, falamos da redução de mineralização do osso, tanto na região compacta, no osso compacto, como também no osso trabecular. Nessa imagem, as trabéculas ficariam muito mais abertas, muito maiores. O osso se tornaria mais poroso, por isso osteoporose. Bem, quando eu falei sobre a curiosidade, quando falamos de transplante de medula óssea, nós falamos, obviamente, em casos onde o sangue de um paciente ele não tem mais a condição de produzir células sadias, células sanguíneas sadias. Pacientes com leucemia, por exemplo, linfomas, até mesmo doenças autoimunes. Essas doenças elas podem causar alterações tanto no sistema imunológico como também no sistema de sangue, né, no sistema sanguíneo, sistema circulatório. E aí, óbvio, quando fazemos a retirada da medula óssea, do tecido hematopoético de uma pessoa sadia e injetamos num paciente, através da própria injeção, nós conseguimos que esse paciente usufrua desses tecidos hematopoéticos, permitindo a produção sanguínea. Bem, chegamos a um ponto onde determinamos a classificação dos ossos. Então, nesse primeiro momento, quero começar a falar sobre os ossos longos. Os ossos longos eles são caracterizados por apresentarem, obviamente, um comprimento maior que a própria largura. Eles são constituídos por um corpo que nós chamamos de diáfise, ok? Justamente aquilo que eu tinha comentado anteriormente, é justamente a região onde você tem o osso compacto, ok? E ele também tem as suas extremidades, que chamamos de partes metafisárias ou epifisárias, as partes mais distantes, ok? Da estrutura do osso. Então esses dois componentes formam um osso longo. Vale atentar para o seguinte: diferente de outros ossos, como vamos falar nos próximos slides, o osso longo tem uma característica diferente do osso alongado. O osso longo, por natureza, ele vai apresentar um canal medular na região diafisária, ou seja, aonde nós temos o corpo do osso, ou a diáfise, vai ser apresentado um canal e não trabéculas. Se falamos então de um osso longo com canal, estamos falando de um osso longo, propriamente dito. Outros ossos que sejam longos, mas não apresentam o canal medular, serão chamados de ossos alongados. Temos aqui alguns exemplos de ossos longos. O fêmur, aqui à sua esquerda. Logo em seguida nós temos o osso da perna, um osso bem forte, que está se articulando diretamente com o fêmur. E lateralmente nós temos a fíbula. A fíbula também é considerada um osso longo, apesar do seu aspecto não demonstrar. Ele apresenta
um canal um pouco menor, mas apresenta um canal medular. Já nos membros superiores, nós temos o rádio, que fica localizado lateralmente no braço, no antebraço, e a ulna localizada medialmente, numa posição anatômica. O húmero é o maior osso dos membros superiores, também apresentando o canal medular. Por assim dizer, nós temos os ossos longos. Então, se for perguntado qual é a principal característica de um osso longo, vale a pena lembrar que o comprimento tem que ser maior que a largura. Ele é constituído por diáfise e também por epífises distais e proximais, além de apresentar canal medular. Seguindo para as explicações anteriores dos ossos longos, então nós temos aqui uma demonstração. Pegamos uma tíbia, colocamos em uma posição horizontal e fragmentamos, seccionamos parte dela para observarmos tanto ela de uma imagem inteira como numa imagem já recortada. Aqui nós temos o osso, lembrando que ele é revestido por uma camada fina, bem inervada, chamada de periósteo. Temos logo abaixo o tecido ósseo propriamente dito, e logo em seguida nós temos a medula óssea amarela, muito chamada de tutano, certo? E também nós temos dentro dessa, fazendo parte, né, dessa cavidade, a própria cavidade medular ou canal medular. A medula vermelha vai estar localizada bem nas extremidades, nos ossos esponjosos ou trabeculares, ok? E aqui as cartilagens articulares. Em seguida nós temos os ossos alongados. Os ossos alongados, eles são ossos longos, porém eles são achatados e também não vão apresentar aquele canal central, aquele canal medular. Dois exemplos muito legais que eu posso citar aqui para vocês são as costelas e as clavículas. As costelas, que vão formar a parede torácica, e a clavícula, que vai pertencer à cintura escapular. Ela se articula diretamente com a escápula e com o externo anteriormente. Já os ossos curtos, eles basicamente vão apresentar uma morfologia dimensional muito parecida. Ou seja, comprimento e largura vão lembrar cubos, vão lembrar estruturas mais quadradas, se assim eu posso dizer. Nós temos os ossos curtos localizados na mão, que nós chamamos de ossos do carpo, cada um com seus respectivos nomes. E nós temos também os ossos do tarso, localizados no pé, também com seus respectivos nomes. Vale lembrar que na mão nós apresentamos 8 ossos do carpo, enquanto no pé vamos apresentar 7 ossos do tarso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque nós temos mais 2 cuneiformes, ok? Próximo slide. Os ossos laminares. Normalmente os ossos laminares são localizados no crânio. Eles apresentam essa característica laminar por serem achatados ou planos, certo? São finos e são compostos por 2 lâminas, uma lâmina mais interna e uma lâmina mais externa. Nessa imagem eu fiz uma secção dessa calota e pude mostrar na parte mais interna as bordas externas e internas. Observamos então que na parte externa nós temos uma lâmina compacta ou cortical, e na parte interna nós temos outra lâmina compacta ou cortical, e no meio podemos observar uma pequena camada
de ossos trabeculares. São ossos finos, são ossos planos e, ao mesmo tempo, muito resistentes. Quem já bateu com a cabeça no chão sabe do que estou falando. Quais são esses ossos? Nós temos então na frente o osso frontal, numa imagem superior, seria essa imagem aqui, à frente, anterior ou ventral. Nós temos lateralmente 2 em cada lado, chamamos de parietais, e nós temos aqui atrás também o que chamamos de occipital. Então nós temos 4 ossos planares, ou 4 ossos planos, ou laminares, ou chatos no crânio. Ossos pneumáticos. Bem, os ossos pneumáticos, eles são ossos ocos. Não estou dizendo que eles são ocos em toda a sua íntegra, mas eles vão apresentar algumas áreas separadas, ocas, que vão ser formadas, que vão formar cavidades que, além de apresentarem ar, também vão ser revestidas por mucosas, mais comumente chamadas por seios. E aí nós temos alguns exemplos. Nessa imagem aqui à direita, podemos observar no osso frontal, que nós consideramos um osso plano, 2 seios frontais, um em cada lado. Ah, calma aí, Carlos, mas esse não é um osso plano? Como é que agora você está chamando esse osso de osso pneumático? Bem, ele é caracterizado como um osso plano, mas por apresentar cavidades ocas, revestidas com mucosa, também podemos considerar o osso frontal como um osso pneumático. Temos também o osso maxilar, aqui embaixo. Ele é um osso, basicamente, sem uma morfologia específica, sem uma morfologia geométrica específica. Ele é irregular, mas apresenta alguns seios. Seios esses que nós chamamos, na região do osso maxilar, de seios maxilares. Temos também o etimoide, que é um osso que está localizado um pouco mais intrínseco. O etimoide, ele apresenta também suas mucosas, apresenta seus seios etimoidais. E nessa imagem não foi bem visualizada, então eu retirei daqui, ela cruza todo o crânio de forma transversal, e é o esfenoide que nós observamos rodando aqui. Temos uma parte anterior e uma parte posterior. Essa que vai passar agora é a parte posterior, lateral, e agora anterior. Os seios, ou melhor, as fossas esfenoidais, elas vão ser localizadas na região anterior, bem na asa menor do esfenoide. Então nós temos aí uma classificação de ossos pneumáticos. Lembrando também que muitos desses ossos pneumáticos poderão apresentar outras classificações, como por exemplo planos, visto aqui no osso frontal, irregulares, como vamos falar mais à frente, por não apresentarem uma morfologia geométrica, e às vezes até mesmo alguns ossos que vão apresentar morfologias distintas. Podem ter outras classificações. Os ossos irregulares. Eles são irregulares exatamente pelo que eu falei. Eles vão apresentar uma morfologia mais complexa, um pouco mais alterada, sem nenhum tipo de equalização entre os seus lados ou equivalência geométrica. E um dos exemplos que nós temos aqui é a vértebra. A vértebra, ela apresenta uma parte arredondada, mas também apresenta prolongamentos irregulares, tornando então a classificação como osso irregular. Temos também os ossos sesamoides. Os ossos sesamoides, eles são presentes principalmente
em tendões, aonde você precisa de realizações de forças um pouco mais exacerbadas, um pouco mais extremas. Esses sesamoides vão diminuir muito a tensão de força muscular, aumentando a vantagem mecânica. Então, o sesamoide ele pode ser observado nas mãos e nos pés, principalmente no primeiro quiriodátilo e no primeiro pododátilo, ok? E também não podemos esquecer do principal e o maior sesamoide do corpo, que é a patela, localizada na parte anterior da articulação do joelho. Então a patela, ela tem como função aumentar a vantagem mecânica da extensão de joelho. Ela vai estar entre tendões. O sesamoide, a explicação que se pode dar para um osso sesamoide é que ele se localiza entre tendões. Ele é revestido por tendões, tendo as suas inserções ósseas e também as suas continuidades ventrais musculares até as suas origens ou inserções proximais. Seguindo um pouco mais à frente, nós temos os ossos suturais. Por que ossos suturais? Primeiro porque eles são um pouco menores e eles estão localizados dentro de articulações que nós chamamos de articulações suturais ou apenas suturas. Nós temos alguns ossos e esses ossos eles são localizados basicamente na região posterior do crânio. Estão entre o occipital ou até participam do osso occipital, mas eles vão ter a sua maior característica por apresentarem as suturas. Pronto. Agora vamos falar um pouquinho sobre o esqueleto. Vamos dividir o esqueleto então em duas partes. Já chegamos a falar isso na unidade anterior. Chamamos por regiões. Aqui já vamos falar dos esqueletos. Então nós temos o esqueleto axial, que é justamente o esqueleto que vai formar os ossos do eixo longitudinal. Então nós temos aqui o crânio, as vértebras da coluna e também as costelas junto com o externo. Todas essas estruturas estarão presentes no esqueleto axial. Já o esqueleto apendicular, o que nós vamos ter são cinturas escapulares formadas pela escápula, pela clavícula, cintura pélvica ou cinturas dos ossos do quadril, formados basicamente pelos ossos do quadril, e os membros superiores, húmero, rádio, ulna, ossos do carpo, metacarpos, falanges, proximais, mediais e distais. Assim como nos membros inferiores, o fêmur, patela, tíbia, fíbula e os ossos do tarso. Mais anteriormente, podemos observar os metatarsos, as falanges proximais, mediais e as distais. Vale lembrar que só existem 4 falanges mediais, representadas pelo segundo, terceiro, quarto e quinto pododáctilo, assim como segundo, terceiro, quarto e quinto quirodáctilo na mão. Bem, falando um pouquinho sobre a artrologia. A artrologia também é uma palavra que é derivada do grego. E a artrologia significa exatamente articulação. Estudo das articulações ou estudo das junturas, tá? Junturas, elas são utilizadas para nomenclaturas anatômicas. São um pouco mais antigas, mas assim mesmo podem ser utilizadas. A articulação pode ser mais usada de forma mais técnica e mais acadêmica, por ser mais atual. Basicamente, as articulações vão unir 2 estruturas ósseas, ou até mais, tá? Elas podem ter ossos apenas, ou cartilagens, como é o caso, voltando aqui,
se nós observarmos as costelas e o externo, elas são divididas por cartilagens, não necessariamente uma articulação direta do externo para as costelas, mas uma articulação indireta, porque o externo vai se articular com cartilagens que por sua vez vão se articular com as costelas. Então, dando prosseguimento aqui, nós temos então regiões aonde podemos chamar de feixes cartilaginosos, feixes fibrosos ou fibrocartilaginosos. Esses mesmos podem apresentar grande amplitude de movimento ou baixa amplitude de movimento, tanto que às vezes nem conseguimos observar o mesmo. Algumas classificações importantes a respeito das articulações. Vamos começar então pelas articulações fibrosas. Também tem a nomenclatura de sinartrose. Temos 3 tipos de sinartrose. O primeiro tipo é aquele que falamos quando discutimos sobre as articulações suturais. Chamamos de suturas. São articulações fibrosas que, nesse caso aqui, os movimentos eles são imperceptíveis. Não posso dizer que não há movimento, porque há movimento, só que são movimentos quase imperceptíveis. Você precisa ter uma boa sensibilidade para perceber qualquer tipo de movimentação. E essa movimentação ela é importante. Vale lembrar que o nosso coração bate, o sangue pulsa, a pressão aumenta, a pressão diminui. Nós temos o líquido cefalorraquidiano no crânio. Tudo isso pode aumentar a pressão ou diminuir. Então é necessário que haja um pequeno esforço de articulação para que haja flexibilidade entre essas estruturas ósseas. Também chamamos de sindesmose as articulações que separam, como se fosse uma membrana, ossos como 2 exemplos clássicos, a tíbia com a fíbula. Então no meio nós temos uma trama fibrosa que chamamos de sindesmose. E também nós temos no rádio e na ulna uma trama, uma membrana que nós chamamos de sindesmose. Ok? Já outra estrutura, dentais e as maxilares e dentais. Significa que os dentes eles se articulam com as suas estruturas ósseas de emergência. Na mandíbula, nós temos alvéolos, e esses alvéolos eles vão apresentar cavidades por onde as raízes dentais se localizam. Então, da mesma forma que nós temos aqui a ligação sutural, numa sutura, nós vamos ter nos dentes, só que nos dentes nós chamaremos essa articulação fibrosa de gonfose. Já com relação a algumas outras articulações, nós temos as articulações anfiartrósicas. Por que anfiartroses? Porque elas vão apresentar 2 características, 2 propriedades diferentes. Por exemplo, a fibrose, a fibrocartilagem e a própria cartilagem. Ok? Então nós temos alguns exemplos. Podemos começar através das sínfises. Então, sínfises nós podemos encontrar na região que separa o púbis esquerdo do direito, e nós temos uma sínfise que várias sínfises que separam as estruturas vertebrais, os ossos vertebrais. Essas sínfises nós chamamos de discos intervertebrais. Temos também as sínfises externo-manubrianas, que estão localizadas bem entre o manúbrio e o externo, bem nessa região aqui, ó. Já na sincondrose permanente, por que permanente? Porque estamos falando de uma articulação fibrótica,
uma fibrocartilagem que não mudará o seu aspecto, não mudará o seu caráter. Será uma cartilagem costal, como por exemplo, aqui na primeira, na segunda, na terceira e assim por diante, até alcançar as cartilagens de conjugação com as costelas flutuantes. Chamamos então de sincondrose permanente. Então existem as sincondroses temporárias. Sim, existem sincondroses temporárias. São observadas em crianças, porque é justamente aquele disco que fica separando a diáfise da epífise. Os discos epifisários são cartilaginosos e, conforme a mineralização deles, eles vão aumentando o comprimento, permitindo assim um crescimento de uma criança até a sua estatura adulta, quando não mais apresentarão disco epifisário. Então nós temos o disco epifisário que some na substituição de uma linha óssea, que nessa imagem não aparece, mas ela é representada por uma linha óssea, como vimos nas imagens anteriores, quando falei sobre ossos corticais e ossos trabeculares. Finalizando as classificações de articulação, nós temos aqui a articulação sinovial, ou também podemos chamar de diartrose. As articulações sinoviais, elas são mais complexas do que as outras articulações, porque elas vão apresentar cápsulas articulares, membranas articulares ou membranas capsulares, vão apresentar líquido sinovial, vão apresentar superfícies articulares que chamamos de cartilagem hialina e, obviamente, vão ser responsáveis pelos movimentos mais amplos do nosso corpo. Dentre essas diartroses, nós podemos considerar uma diartrose uniaxial, ou seja, apresenta apenas movimento em apenas um eixo em seu respectivo plano. Temos aqui o exemplo de uma articulação do cotovelo, aonde o plano é o plano, como já estudamos na unidade anterior, o plano sagital, aonde nós temos um ponto fixo, um eixo lateral ou transverso que permitirá a ação de flexão e ação de extensão, apenas esse movimento. Já uma articulação biaxial, e aqui eu dei um exemplo das articulações, elas podem apresentar uma morfologia que garante um movimento biaxial, ou seja, utilização de dois planos e seus respectivos eixos. Pode ser uma abdução e adução, como também associado a uma flexão e extensão, podendo ser também relacionado às rotações, certo? E fechamos as articulações sinoviais com uma articulação, ou melhor, com um tipo de articulação muito comum, que é justamente a articulação que abrange todos os eixos e seus respectivos planos, por isso triaxial. Sabemos então que existem três planos, sagital, coronal e transverso, e por apresentarem três planos, eles vão apresentar características de movimentos em seus respectivos planos: flexão, extensão, abdução, adução e rotações externas e internas, ou laterais e mediais. Nós temos essas articulações principalmente na articulação glenomeral, que é formada pela articulação do ombro. Nós também temos a articulação coxofemoral, que é a articulação do fêmur com o osso do quadril, a partir da cavidade acetabular. Falaremos também nas unidades mais à frente. Não poderia deixar de falar de uma articulação que é a articulação plana. Essa articulação já não
apresenta como referência básica planos e eixos, porque ela pode deslizar paralelamente a qualquer plano e eixo. São articulações que têm uma congruência bem específica e convexidades e concavidades bem rasas, o que permite a nomenclatura de articulação plana. Articulação em gínglemo ou dobradiça são as articulações, como nós falamos, uniaxiais. Essas articulações, elas permitem movimentos em apenas um plano e um eixo. Também temos as articulações trocoideais ou articulações em pivô. Trocoide ou pivô significa que esta articulação realizará um movimento de rotação em seu próprio eixo. Como podemos observar nessa imagem, observamos o dorso da mão e a palma da mão, é o mesmo lado. Polegares estão se apontando porque o dorso está virando para a palma. Quando fazemos uma supinação, ou seja, jogamos o primeiro quiriodátilo para o outro lado, nós temos essa imagem. Quando fazemos o contrário, nós temos essa imagem. Observe que na supinação e na pronação, nós temos a rotação de um eixo, de um osso específico. O rádio, ele vai girar em torno dele mesmo, através da ulna e da fóvea da cabeça do rádio em contato com o côndilo lateral do húmero, permitindo então uma rotação no próprio eixo. Observa que há uma troca, um cruzamento entre o rádio e a ulna bem na face distal, bem na região distal. Mesmo assim, teremos uma rotação desse osso. Um osso com articulação em pivô ou trocoide. Elipsoide ou condilar. Ela é muito parecida com uma articulação esferoidal. A diferença é que ela vai apresentar um aspecto elíptico, ok? Um aspecto elipsoide, permitindo então uma ação em um plano e um eixo, assim como também permitindo uma movimentação de rotação, como podemos observar em um joelho. No joelho nós sabemos que existe a flexão, quando dobramos o joelho, e uma extensão, quando esticamos o joelho. Mas, ao dobrar o joelho, você pode perceber, quando joga o pé para um lado ou para dentro, que há uma mínima rotação na região do platô tibial. Então, nós temos um outro movimento, pequeno que seja, é associado a dois eixos. Movimento de rotação da tíbia ou perna em relação ao fêmur e a flexão do joelho e extensão no outro eixo. Selar. Uma articulação selar é uma articulação que tem um formato de sela de cavalo. Então, da mesma forma que podemos cair para os lados escorregando na sela de um cavalo, nós podemos escorregar caindo para a frente do cavalo e para trás, o que mostra essa imagem aqui. Imaginemos então que esse movimento selar vai dar ação para dois eixos, como é o caso já referenciado anteriormente. Seguimos então para a articulação com aspecto esferoide. Esferoide porque uma das superfícies vai apresentar um aspecto de esfera e a outra superfície vai apresentar um aspecto congruente para aderir a essa esfera. E ela, por ter essa característica, ela acaba permitindo uma amplitude maior de movimento.
Sendo assim, podemos considerar essa articulação esferoide como uma articulação triaxial, permitindo os três planos e os seus respectivos eixos trabalharem de forma mais livre. Plano sagital, permitindo a flexão e extensão, plano coronal ou frontal, permitindo a abdução e adução, e o plano transverso, permitindo então as rotações interna e externa. Bem, temos um gráfico e esse gráfico mostra exatamente as articulações que eu comentei, sendo a plana, onde não envolve especialmente um eixo, mas sim um plano paralelo com o movimento da parte plana da articulação. Nós temos o gínglimo, que é uma articulação que vai apresentar apenas um eixo, um movimento específico, no caso do cotovelo, flexão e extensão. Temos também trocóidea, onde existe uma rotação em eixo do próprio osso, como podemos observar aqui na imagem, rádio e ulna. O rádio envolvido por um ligamento chamado ligamento anular, que forma um anel em torno da cabeça do rádio, permitindo que haja uma rotação em seu próprio eixo. Trocóidea, pivô. Então nós temos, voltando aqui, nós temos outra articulação, que é a elipsoide, certo? Ou condilar, onde nós temos uma ação de dois movimentos, dois planos e eixos, assim como a articulação celar também vai permitir dois eixos e dois planos. E finalizamos, como falamos anteriormente, a esferoide, onde você tem uma amplitude livre de movimento, permitindo assim a ação de seus eixos e seus planos, a formação de um movimento que chamamos de circundação. Falando um pouquinho sobre componentes das articulações sinoviais, como podemos observar, demos um exemplo de um joelho, fêmur, tíbia, fíbula e a sua patela. Observamos que também haveria aqui uma cartilagem. Essa parte azulada é o esquema cartilaginoso, é justamente a cartilagem hialina. Então as superfícies articulares, elas vão ser formadas por uma cartilagem hialina, bem lisa, sem nenhum tipo de textura, a não ser a própria condição lisa dessa articulação, permitindo o aspecto de baixo coeficiente de deslizamento ou cisalhamento, assim como também uma absorção de impacto, uma absorção de pressão. Óbvio que não é somente formado pela cartilagem hialina, há necessidade de outros componentes, como por exemplo a cápsula articular. Nessa imagem observamos que a articulação observada anteriormente de um joelho, agora uma articulação de ombro, ela está encapsulada através de uma cápsula. Essa cápsula, se observarmos uma imagem esquemática, ela está cobrindo toda a estrutura articular, permitindo então que haja aqui dentro essa estrutura avermelhada, esquematicamente, que nós chamamos de membrana sinovial. A membrana sinovial, ela é ricamente inervada e ricamente vascularizada. Ela tem uma permeabilidade, ela tem um coeficiente de permeabilidade bem alto, ou seja, ela permite que haja passagem do plasma sanguíneo para dentro da articulação e para fora. É assim que há a produção do líquido sinovial. Saindo do sangue como plasma, ele entra nessas cavidades articulares, nesses espaços vazios, como líquido sinovial, ricos em nutrientes para nutrir as células intrínsecas à articulação, que não têm acesso direto à vascularização, permitindo assim uma nutrição e uma regeneração.
O fato dela não ser alimentada diretamente com a vascularização diminui a velocidade de regeneração desse tecido. Por isso é mais fácil você ter uma degeneração articular em atletas e até pessoas com sobrecarga, pessoas obesas, e por isso a dificuldade de nutrição. Mas existe essa nutrição e existe a regeneração, mesmo que de forma mais lenta. Então nós podemos observar a cápsula articular, um envoltório externo, a membrana sinovial, um envoltório interno, a cartilagem hialina, uma superfície lisa para o deslizamento da articulação, e dentro dessas cavidades nós temos o líquido sinovial. Principal função do líquido sinovial, ou melhor, principais funções do líquido sinovial. Primeira, nutrir a cartilagem hialina. Segunda, é de promover o deslizamento, o escorregamento, a lubrificação das superfícies articulares. Outro componente que nós temos são as bolsas, que podem ser bolsas sinoviais ou bolsas adiposas. No caso, são as bursas. Essas bursas elas estão localizadas de forma estratégica a proteger o tendão ou até mesmo as estruturas moles das estruturas duras, como os ossos. Podemos observar, por exemplo, numa articulação de ombro, que existe uma bursa que fica localizada abaixo do acrômio. Então nós chamamos essa bursa de bursa subacromial, entre outras bursas. Poderíamos também encontrar bursas no joelho, na região do quadril. Nós podemos encontrar bursas em grandes regiões que apresentam a grande ação de atrito entre tendões e ossos. Então as bursas elas estão ali para promover a diminuição de impacto entre tecido mole e duro, assim como também a redução de impacto entre algumas ações do corpo humano. Também podemos ter na bursa como um coxim para evitar atritos maiores de um tendão se deslizando através de uma estrutura óssea ou próxima de uma estrutura óssea. As bursites, elas são muito comuns, já que você tem um coxim de proteção. O coxim é que normalmente sofre mais e acaba apresentando essas lesões. Agora finalizando, falando sobre os ligamentos. Bem, os ligamentos eles são estruturas que estão localizadas para limitar movimentos que não são exigidos fisiologicamente ou limitar movimentos desnecessários ou indesejáveis. Temos ligamentos no joelho aqui, como podemos observar, nós temos o ligamento de um lado e de outro. Então esses ligamentos entre si são paralelos, são colaterais. A diferença de um para o outro é que um vai ser medial e o outro vai ser lateral. Sabendo que a fíbula ela está localizada lateralmente à perna, podemos dizer que este ligamento é o ligamento colateral lateral. E sabendo que a tíbia está medialmente à perna, podemos dizer que este ligamento é o ligamento colateral medial. Temos outros ligamentos no joelho, né? Como por exemplo o ligamento cruzado. Anteriormente nós temos o ligamento cruzado anterior e posteriormente nós temos o ligamento cruzado posterior. Não é toda a articulação que vai apresentar ligamentos intraarticulares. O joelho é um exemplo. Nós temos o exemplo da articulação coxo-femoral, onde nós temos o ligamento redondo. Esse ligamento redondo não tem uma ação expressiva para proteger contra movimentos indesejáveis. A ação dele vai ser basicamente de proteger
nervos e vasos sanguíneos que passam naquela articulação para nutrir e inervar a cabeça do fêmur. Então, algumas afecções muito comuns que existem aí nas articulações, como já falei anteriormente, são as bursites. Quando sofre algum tipo de impacto, normalmente elas podem inflamar e essas inflamações causam dores locais, dores que mesmo sem movimento podem se manifestar. Afinal de contas, é uma região já de pressão. Temos também as artrites e várias formas de se classificar essas artrites. As artrites são inflamações nas articulações. É quando nós temos uma alteração ou a nível da membrana sinovial ou a nível da cartilagem articular, a nível do líquido sinovial ou até mesmo a nível de outras estruturas, como por exemplo os tecidos adjacentes. Bem, observamos aqui embaixo, nesse canto, uma articulação rígida, ou seja, uma articulação normal, sem nenhum tipo de alteração. Observamos a bursa, observamos aqui o músculo, observamos tendão, observamos a cápsula articular, membrana sinovial e o líquido sinovial, ou fluido sinovial. Observamos também essa cartilagem. Existe um espaço que separa uma superfície articular da outra, formando então uma película lubrificante. Caso você tenha uma diminuição dessa película lubrificante, você pode ter um desgaste do tecido cartilaginoso e o desgaste vai fazer com que essa cartilagem desapareça. E quando isso acontece, você sente dores, porque existe já o atrito de osso com osso, como podemos observar nessa imagem lateral, ou melhor, essa imagem medial. A osteoartrite, porque é uma artrite, é uma afecção na articulação que envolve estruturas ósseas diretamente. Ósteo, de osso, artrite, articulação que envolve ossos, perdendo então a capacidade cartilaginosa. Temos outros tipos de artrites reativas. Artrites essas que são inflamadas, que provocam inflamação na cápsula, ou melhor, na membrana sinovial, e essa membrana sinovial pode se tornar um agente infeccioso, generalizando para toda a cavidade articular, aonde nós temos um líquido sinovial que sofre alterações características de inflamação. E isso futuramente pode trazer ou uma osteoartrite ou até mesmo uma deformidade óssea. Bem, finalizamos a primeira parte da unidade 2 e no próximo vídeo falaremos da segunda parte da unidade 2. Esgotamos já o assunto a respeito da artrologia e da osteologia. Iniciaremos então na próxima parte, na segunda parte, o assunto da miologia. Saudações a todos, fiquem com Deus e até a próxima.